Pessoal, bom dia. A gente teve só um problema técnico aqui. Já vou reiniciar a apresentação. Patrícia, perfeito. Eu vi que você encontrou a data de envio do copy. De qualquer forma, no final da apresentação, eu vou abrir o perfil de uma empresa para mostrar para vocês onde está exatamente a data de envio, tá? É, eu vou compartilhar de novo a tela, pessoal. E aí, de novo, se tiverem qualquer dúvida aqui no chat, me interrompam, tá? Por favor. Paula, sim, eu vou compartilhar a apresentação depois com vocês e também o vídeo aqui da apresentação, tá? Perfeito. Isso, aqui uma pessoa me fez uma pergunta se o formato do copy, do template básico, é aquele que está no site. Exatamente, esse é o formato da copy básica, e até como o próprio nome diz, é bem básica, que serve para você enviar como copy ativo também. Justamente é um documento Word que tem quatro caixinhas explicando em direitos humanos, trabalho, meio ambiente, anticorrupção, o que a sua empresa tem feito. Aqui, Simara, eu recomendo vocês irem continuarem no ativo. Se você não tem indicadores, continua no ativo. Não recomendo ir para o avançado. O que eu recomendo é vocês, e aqui para todas e todos, é olharem um copy avançado, então entrarem no perfil de uma empresa que tem um copy avançado, ou até no próprio perfil de vocês começarem o preenchimento de um copy avançado, podem responder qualquer pergunta, só para vocês entenderem como é o formulário de um copy avançado, entenderem as perguntas, e se a sua empresa está mais apta a um copy avançado ou ativo. Aí, Marcelino, eu vou responder sobre prazo, tá? Já vou responder. Aí, pessoal, vou continuar aqui a apresentação, é, e depois eu volto a responder as perguntas, mas podem deixá-las no chat, por favor. Então, a submissão do COP, ela é obrigatória uma vez ao ano, sempre considerando 12 meses do período de entrada do pacto. Então, para as novas empresas que aqui estão, 12 meses a partir da entrada da sua organização no pacto global, até 12 meses. Mas você pode fazer o envio do COP antes disso. Então, supondo que a minha empresa entre agora em outubro no pacto, mas eu sempre faço o meu relatório até abril de todos os anos, considerando o ano anterior, né, os indicadores do ano anterior. Eu posso mandar esse documento em abril de 22, considerando indicadores e informações de 2021, tá? Então, é até 12 meses para as novas empresas que aqui estão, mas não necessariamente precisa esperar 12 meses para enviar o copy, tá bom? É sempre bom lembrar que o ideal é que a empresa sempre produza um relatório periodicamente. Então, por exemplo, em março ela faz um relatório, aí todo março de todo ano ela vai enviar um novo relatório, todo abril, todo maio. É sempre importante manter essa periodicidade, porque
Isso evita, qualquer, alteração de cronograma de produção de relatório por parte da empresa e também mantém ela engajada ao envio anual de um relatório para se manter ativa no pacto. Porque o que acontece muito com muitas organizações, e aí deixo mais uma dica, a empresa ela faz o copy, somente quando é exigido, e não como uma prática de relatar o progresso em sustentabilidade dessa organização. Então, ela começa a elaborar um copy, um documento, só porque o pacto mandou um e-mail automático ou o Pedro mandou um e-mail para a empresa dizendo que ela precisa enviar um copy, senão ela vai estar desligada do pacto global se não fizer esse envio. Então, a dica que eu dou é mantenham uma periodicidade de envio do relatório, normalmente considerando o primeiro semestre, de um ano, baseado no ano fiscal anterior. Então eu vou mandar esse documento até, por exemplo, junho de um ano, considerando o ano anterior. Então sempre, faça um cronograma reverso para que ele fique pronto nesse sentido. Então compilar os indicadores até novembro, dezembro de um ano e depois elaborar um relatório até, por exemplo, abril. E aí, de novo, usando os templates do pacto ou até mesmo o relatório produzido pela própria empresa. Tá? Então esse é um ponto importante. E aí, caso a empresa não faça o envio desse relatório nesse um ano, nesses 12 meses, ela vai passar a ter um status que a gente chama de não comunicando, ou sem comunicação. Se a empresa está com o status de sem comunicação, a gente não vai priorizar a participação dessa empresa, por exemplo, em algum evento, do sistema ONU, ou em alguma participação que a gente considere relevante, tá? Então esse é um ponto importante. Evitem ao máximo ficar com status sem comunicação. E aí, aqui mais para as organizações talvez de menor porte, que só tenha uma pessoa cadastrada no sistema, cadastrem sempre outras pessoas, gente, no sistema. Por quê? Eh, a gente envia lembretes para vocês também, para enviarem o copy, quando ele está para vencer em 90 dias, em 45 dias, 30 dias, 15 dias, etc. Nesse sentido, muitas organizações colocam apenas um ponto de contato. Essa pessoa, se sai da organização, prejudica muito esse trabalho, porque a gente não tem mais como entrar em contato com vocês para fazer o envio do copy. Então, sempre mantenha os contatos atualizados para que recebam esses lembretes de envio do copy, tá bom? Por favor. E aí, se ela não fizer o envio do copy depois em até um ano, sem comunicação, ela é automaticamente desligada. Então, se a empresa entra em outubro no pacto, ela tem até outubro do próximo ano para fazer o envio do copy. Se ela não envia o copy, ela fica mais um ano no status de sem comunicação. E aí, se ela não envia nesse próximo ano, ela automaticamente é desligada do pacto. Aqui tem uma possibilidade de extensão de prazo. Então, por exemplo, para aquela organização que sempre envia o relatório em abril, mas por qualquer motivo ela vai ter que enviar o relatório só em maio, ela pode fazer uma extensão de prazo. Então, ela entra no portal dela, entra em copy, aí quando ela clica em copy, vai ter Grace Letter. Aí, ela basicamente tem que elaborar um documento, não precisa ser assinado pelo CEO da organização, pode ser assinado, pela gerência de sustentabilidade, por exemplo, dizendo por que que a empresa precisa de uma extensão de prazo de até 90 dias, tá. Então pode ser qualquer motivo, tá, gente, qualquer um mesmo. Atraso na elaboração do relatório de sustentabilidade, é um motivo. E aí você pede uma extensão de prazo de 90 dias. Aí você coloca qual que é a data que você quer colocar como período de extensão, você faz o upload aqui do arquivo, anexa ele em PDF e faz a submissão. E aí sempre é importante lembrar, né, o conteúdo da copy. Então, é a reafirmação dos compromissos do CEO com o Pacto Global. Então é o CEO, eh, se comprometendo com, toda a agenda do Pacto Global, e aí, gente, pode ser uma frase. Então, sempre nos relatórios de sustentabilidade, os padrões de mercado, a gente tem, aquela carta do CEO, né, falando sobre várias práticas em sustentabilidade, etc. E precisa ter uma frase reafirmando um compromisso junto ao Pacto Global. Então, como eu mencionei, é uma frase
reafirmando o compromisso aos 10 princípios, ao Pacto Global, à agenda dos ODS, etc. Mais essa linha. É importante ter o avanço, sempre mostrar que teve algum tipo de, avanço. E aí quando eu falo avanço, tudo bem se naquele ano a empresa, ela, por exemplo, ter, na verdade, um retrocesso em algumas práticas, tudo bem, por alguma circunstância. Mas o que a gente pede é, mostre que esse retrocesso, ele é pontual, mas que depois ele pode ter algum tipo de avanço, por exemplo. Então, quando a gente fala de avanço, é muito mais no sentido de trazer o relato sobre isso. Então, por exemplo, estou caminhando, estou avançando, estou implementando práticas, esses são os indicadores, etc., do que necessariamente avancei 30% considerando um indicador comparado com o outro, de um ano para o outro, né. Então é muito mais relatar o progresso que eu estou fazendo na implementação de práticas, engajamento de stakeholders e assim por diante. E como eu mencionei, sempre importante é ter a cultura de, medirem com indicadores. Então esse é um dos pontos mais importantes, porque sem esses indicadores, a gente não sabe se a gente efetivamente vai estar contribuindo ou não para a Agenda 2030, porque eu posso ter, um indicador, menos ambicioso ou mais ambicioso. Então o que a gente prega muito é: tenham indicadores para acompanhar, né, as questões de compliance, as questões de diversidade, as questões climáticas, as questões de estresse hídrico e assim por diante, tá. Então, é muito importante, a mensuração de resultados com indicadores. Se a organização de vocês ainda não tem isso, comecem pelo pouco. Então, não queiram começar tudo de uma vez, vou ter indicador para tudo. Não, podem fazer pouco a pouco, colocar, poucos indicadores para poucas ações no primeiro momento, e aí, depois vocês vão avançando ao longo do tempo. Mas é importante sempre ter, esse olhar para indicadores. A gente tem algumas publicações, pessoal, que, vai estar no link também da apresentação aqui para vocês, que é o SDG Compass. Então ele é um guia para a integração do ODS na estratégia do negócio. Tem esse aqui que é integrando os ODSs nos relatórios corporativos e também quais são as necessidades de investidores sobre o ODS. Aqui são mais alguns relatórios, e documentações que vocês podem, olhar que podem, dar um certo apoio para os níveis de maturidade que aqui estão no webinar. Então, por exemplo, o SDG Compass é muito voltado para aquelas organizações que, ainda não têm esse olhar de quais são os ODSs prioritários ao meu modelo de negócio, à minha operação. Agora, para as empresas maiores que já têm um relacionamento, institucional com investidores e outros públicos nesse sentido, aí é interessante esse tipo de documentação. Então, isso tudo está disponível para vocês, é só fazer o download do PDF. Aí é sempre importante que, quando a gente fala de um relatório de sustentabilidade, o mais importante são esses desafios aqui embaixo, tá, gente? Que é criar correlações e conexões, daquele ODS, por exemplo, daquela temática em sustentabilidade com, o meu modelo de negócio. Tem alguma história que eu consigo contar sobre isso? Por que que a minha empresa, ela se compromete com esse ODS, com esse modelo de negócio? Tem algo que eu consigo, eh, trazer sobre isso numa narrativa? Por que a minha empresa olha para isso? É por uma questão de redução de custo? É por uma questão de reputação? Enfim, por que que a minha empresa traz isso? E dialogar com a identidade da organização. Então, no mesmo sentido, é super importante que essa organização, ela entenda a sua história, seu propósito e o que eu estou olhando para a sustentabilidade tem a ver com isso, conversa, faz sentido. Então, são pontos importantes para se amarrar na narrativa da empresa também. Aí aqui utilizar alguma metodologia, se tiver, e isso é um ponto muito importante também, comunicar desafios, temas críticos e metas. Então, o relatório, ele não deve ser utilizado somente para a empresa reportar o que ela fez no último ano. A ideia principal não é só essa. Na verdade eu fiz isso no último ano. Isso que eu fiz no último ano conversa com, a minha operação, com o meu negócio, com o meu modelo de negócio. Não é desconexo o que eu fiz no último ano de prática com o meu modelo de negócio. Existe uma correlação. Além disso, a minha organização ela foi criada com o propósito XYZ. Essas práticas, dialogam com essa identidade.
Então, os desafios para esse tipo de organização que faz parte da minha indústria são XYZ, esses são os temas críticos, e aí por isso a gente tem como meta não estar somente cumprindo com esses indicadores em 2020, 2021, mas até 2025 a gente ter XYZ práticas. Então, é amarrar toda uma narrativa dentro do relatório para que as práticas de sustentabilidade passem a fazer muito mais sentido dentro do dia a dia da organização, porque a gente sabe como é um tema muito importante, mas que ao mesmo tempo tem muito desafio de investimento, de equipe, de tecnologia e assim por diante. Então é sempre importante colocar essa narrativa, colocar o porquê de se trabalhar com essas metas, com esses indicadores e com esse propósito, com esses números, enfim, essas práticas todas. Então aqui mais um elemento para o relatório. E aí aqui, gente, eu vou até passar um pouco mais rápido, porque são telas que depois vocês vão ter à disposição, mas que falam passo a passo do envio, tá? Então vocês fazem o login no sistema, aí depois que fizerem o login no sistema, vocês vão ter copy, aí vocês clicam em copy, e aí lembrando que, por exemplo, em contatos vocês adicionam outros contatos da organização para receber as newsletters e tudo mais. Então, copy, aí depois vocês colocam nova comunicação de progresso. Para aquelas empresas que já fizeram envio de uma copy, vai estar aqui a comunicação de progresso. Aí vocês podem escolher o tipo de copy. Lembra que eu comentei que a recomendação é principalmente pelo ativo ou avançado. Aí aqui ele dá os modelos de copy. Então o básico ele está sendo descontinuado, tá, gente? Então por isso que eu falo que o mais importante é o ativo e o avançado. Mesmo para aquelas empresas que ainda que nunca fizeram envio de um copy, olharem o copy ativo, porque ele vai poder ser utilizado por vocês também. Aí aqui está a Grace Letter, que eu tinha comentado, dos 90 dias. Então, aqui está todo o ferramental que vocês precisam. Aí, quando você clica em copy ativo, ele vai colocar aqui quais são os requisitos de um copy ativo, que basicamente é o statement do CEO, né, então aquela carta do CEO, a descrição das ações que estão no guarda-chuva de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e mensuração de resultados, ou de indicadores em linhas gerais. E aí você submete o documento. A cópia avançada, você tem uma série de outras perguntas, tá? Que estão nesse formulário do cópia avançado. E aí depois a gente aprofunda nisso, tá, em outro momento. Mas a minha recomendação é que vocês entrem no perfil da empresa de vocês e se tem curiosidade nas perguntas do copy avançado, cliquem em copy avançado, comecem a submeter como se fosse um novo relatório, para vocês verem as perguntas que estão no copy avançado, para entender se é o momento ou se vocês ainda se mantêm no copy ativo. Aí aqui o copy ativo a gente tem o formato da comunicação de progresso, então se ele está num documento solto, entre aspas, ou se é parte de um relatório de sustentabilidade, ou parte até de um relatório financeiro também. Qual que é o período de apuração da copy. Então esse é o ponto mais importante, porque o, o que a gente pede é que a empresa ela não tenha um gap entre a copy enviada, por exemplo, supondo que a última copy contempla janeiro 21, dezembro 21. A próxima copy ela vai precisar contemplar janeiro 22, dezembro 22. É sempre importante que esses ciclos de apuração sejam também constantes, não tenha uma quebra entre eles. Então, eu não posso reportar janeiro 21, dezembro 21 e depois reportar junho 22, dezembro 22. Aí o que aconteceu entre janeiro 22 e junho 22? Então, esse é um outro ponto importante. Aí ele vai perguntar se você tem as práticas nos 4 pilares, se você tem indicadores quantitativos, quais são os ODS prioritários ao seu negócio. Aí você coloca aqui quantos você achar que são prioritários, como que você compartilha essas informações do copy com os seus públicos de interesse, se é através de um site,
se é através só do portal do pacto e assim por diante. Aí ele vai colocar, como que você está avançando com relação aos ODSs. Então aqui é justamente a incorporação dos ODSs no modelo de negócio da empresa. Aí ele vai falar para você submeter a cópia, aí você escolhe o arquivo em formato PDF, coloca o idioma e depois submete. E aí o copy avançado, ele vai ter várias outras perguntas mais específicas sobre cada um dos 4 eixos de trabalho: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Então, basicamente, ele tem as mesmas perguntas lá do ativo, porém ele vai aprofundar em mais perguntas relacionadas a esses 4 eixos. Por isso que eu trago que, preencha um copy avançado como, um treino, entre aspas, até para entender quais são outras práticas que vocês podem implementar para os próximos relatórios. Aí um outro ponto importante, gente, até para ir terminando aqui a apresentação, a gente poder tirar algumas dúvidas, o pacto ele tem um logo que é esse daqui, que é um logo que é de uso exclusivo por parte do pacto, e o logo que as empresas devem utilizar é esse daqui, esse Network Brasil We Support. Esse é o logo que as organizações que fazem o envio de copy devem utilizar nas suas comunicações institucionais que dizem respeito à sustentabilidade. Então, esse logo ele não pode ser utilizado em rodapé, no site da empresa, em assinatura de e-mail, em nenhuma dessas questões. Ele só pode ser utilizado em comunicações que dizem respeito a práticas em sustentabilidade. E ele só pode ser requisitado para organizações que estão com o COP ou COI ativo. Aí eu vou até voltar algumas telas para mostrar para vocês que o requerimento do logo ele é feito aqui. Vou voltar aqui esse slide. Ele é feito aqui, logo request. Então, para você fazer o requerimento desse logo com o copy ativo, você deve entrar aqui, logo request. E aí você envia uma mensagem junto à nossa equipe global para dizer como que você deseja utilizar esse logo. Então, como eu mencionei, o uso dele é permitido nos meios de comunicação que dizem respeito à promoção dos princípios do Pacto Global, relatório ou práticas de sustentabilidade, o próprio COP, site institucional, mas aí numa parte que diz respeito a associações, certificações, esse tipo de instância, não no rodapé de site, por exemplo, tá? Aí aqui, o logo ele é proibido nas comunicações de produtos ou serviços, então lembrando que esse selo não é uma certificação, então ele não deve ser usado em produtos ou serviços da organização, então isso é super importante, nem assinatura de e-mails ou uma apresentação institucional que não diz respeito a práticas de sustentabilidade ou que vá promover práticas em sustentabilidade. Então, tem essas circunstâncias nas quais o logo ele pode ou não ser utilizado. E aí, pessoal, por fim, ainda temos aqui 10 minutos. Esses são os e-mails de contato, então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o COP, me escrevam um e-mail, tá? Então, para pedro.augusto@pactoglobal.org.br e a Marina também está disponível no contato @pacto global. Então, eu fico super à disposição de vocês, tá, gente, para qualquer dúvida, qualquer necessidade. Meu e-mail está aqui na tela, então anotem pedro.augusto@pactoglobal.org.br. Então, qualquer necessidade que tiverem com relação a essa temática e a qualquer outra dentro do pacto também, então, como eu mencionei, eventos, treinamentos, as plataformas de ação e etc., entre em contato comigo, tá? Aí eu vou parar de compartilhar